Essa mesa começa com o professor Celso Sampaio, professor aqui da casa. Você já foi da Secretaria, né, de Habitação, diretor da Coab também. Em seguida, a professora Marta Bogea, da FAUSP, eu apresento você em seguida. Celso. Nós já tínhamos... bom, primeiro, queria agradecer, na realidade, a oportunidade de colaborar com esse colóquio, e agradecer também as palavras do Igor iniciais sobre a nossa participação nas demais pesquisas. E essa pesquisa ela me interessa, em especial, por alguns motivos. Primeiro, pela minha prática profissional nos últimos anos, muito ligado aos movimentos sociais, e também porque, atualmente, no doutorado, eu tenho trabalhado um pouco com a questão da moradia, estudando principalmente cortiços, mas também olhando para as ocupações como um fenômeno mais recente de ocupação da cidade. Eu escolhi, nós começamos a discutir a ocupação 9 de julho. Eu estive na ocupação 9 de julho com o Igor, com alguns alunos da pesquisa, com a Marta, para conversar com a Carmen. E depois, quando foi para montar a proposta da minha apresentação, eu achei por bem tratar sobre outra ocupação, por conta do impacto que eu sofri ao entrar nesta ocupação. Eu trabalho com os movimentos de moradia há aproximadamente 30 anos. A Frente de Luta por Moradia ela é mais jovem do que este tempo. Eu estava ligado mais à unificação das lutas de cortiço e moradia, que é o LCM, que chamava-se o LC, e a Frente de Luta de Moradia ela acaba sendo um braço que sai da ULC. Então, a própria Frente de Luta ela é constituída a partir dos movimentos de luta por moradia das pessoas moradoras em cortiço, na cidade de São Paulo. Esta ocupação ela é muito parecida com uma ocupação que eu tomei contato no início dos anos de 1990, na Rua da Moca, que se chamava o Cinema da Moca. O Cinema da Moca era um cinema extremamente importante na região da Moca, que fechou em final dos anos 70, que justamente é o momento em que os cinemas de rua em São Paulo começam a ser fechados, alguns deles mudando de vocação, e o outro sendo fechado e sendo transformados em outras coisas, desde estacionamento até igrejas, outras possibilidades de exploração daquele tipo de auditório. E aí o Cinema da Moca já me impactava pela característica da ocupação. No Cinema da Moca existia uma ocupação na sala superior do cinema, e, portanto, se nós temos um movimento de moradia que afirma que as ocupações para fins de moradia em prédios habitacionais no centro se iniciou em 1997, esta ocupação ela é anterior, ela é do início dos anos de 1990, portanto, na região da Moca, portanto, uma região centralizada. Mas o que eu vou apresentar é uma outra ocupação que acontece hoje no centro da cidade de São Paulo. Eu escolhi como tema Eu Moro num Cinema. Eu vou começar com uma conversa que eu tive. Com uma moradora que me acompanhou na última visita que eu fiz na Rio Branco, que foi para tirar algumas fotos que eu juntei a essa apresentação, fotos mais recentes. E, nesta conversa, ela disse: eu morava no Wilton e, graças a Deus, consegui sair de lá com vida. Então, me deram uma oportunidade de vir morar aqui, na Ocupação Rio Branco, 47, com minha família. Eu não tinha para onde ir. Então, agora, eu moro num cinema. O Wilton, só para lembrar, o Wilton Paes de Almeida é o edifício que ruiu na região central de São Paulo, no Paissandu, por conta de um incêndio no dia 1º de maio de 2018. Esta imagem ela mostra justamente a situação em que, já na manhã do dia 1º, os bombeiros concluíam a operação de rescaldo, de combate ao incêndio, e preparavam-se para tentar procurar os corpos que ainda remanesciam embaixo dos destroços. E a foto da direita é uma foto que eu tirei 10 dias depois, do alto das grandes galerias, onde a população ficou abrigada durante 3 meses
enquanto aguardava uma providência da Secretaria Municipal de Habitação sobre qual seria o destino que elas teriam. E a foto da esquerda, a gente pode ver, então, os bombeiros trabalhando, mas essa foto eu coloquei aqui para chamar a atenção, não por causa do Wilton Paes de Almeida, a foto do Wilton não tem, ele não é o objeto dessa apresentação, mas na foto, do lado esquerdo, a gente tem aquela primeira construção em vermelho, voltada para o Largo do Paissandu. Ela faz parte de um grande terreno aonde está a ocupação. E esses prédios assobradados, predinho de 2 pavimentos no meio, branco, é a ocupação Rio Branco. Essa ocupação, ela então faz parte de quase uma quadra inteira. O que resta da quadra para encontrar a Avenida Ipiranga é o edifício onde fica o antigo Cine Windsor, e o restante da quadra ela foi totalmente desapropriada pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, estas demolições que a gente vê, elas são demolições que foram promovidas pela Prefeitura de São Paulo quando a Secretaria Municipal de Cultura adquiriu este terreno para fins de um projeto ligado ao circo, a uma escola de circo. E, no meio, aqui a rua que está em frente, a rua de frente aqui é a Rio Branco. Aquela praça em frente ao Largo do Paissandu. E a rua de trás, essa ruazinha estreita de trás, é a Rua do Boticário. Esse cinema ele foi inaugurado em 1963, com o nome Cine Arizona. O filme que inaugurou é Jim da Selva. Então, esse cartaz mostra justamente a chamada para a inauguração do cinema no ano de 63. E esse cinema permaneceu tal qual ele foi inaugurado, como o Cine Arizona, até meados dos anos 70. E do lado dele, nós temos 2 hotéis. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, nós temos 2 hotéis que permaneceram como uso de hotel, mesmo depois do fechamento do cinema. No entanto, o cinema ele vai fechar em 77 e vai se transformar num cinema de apelo sexual e erótico, assim como vários cinemas na região central de São Paulo, e os 2 hotéis ao lado também servirão para esse tipo de atividade. Então, a gente tem aqui o cartaz de reinauguração do cinema, em 77, justamente chamando a atenção que, a partir desse momento, o cinema tem outra característica e apresenta outro tipo de filme. Esse cinema ele vai permanecer como Cine América até 2010, aproximadamente. E um ano depois, ainda em 2010, a gente tem essa parte central, que é a entrada do cinema. Você entrava pela parte inferior da sala de cinema, e dos 2 lados ainda, o prédio laranja e o prédio com janelinhas azuis, são os 2 hotéis que a gente tem. O prédio laranja ele é hotel desde a entrada. O prédio com as janelinhas azuis ele tinha um comércio no térreo, um pequeno bar no térreo, e a entrada lateral para as acomodações de hotel. E, na parte central, a entrada do cinema. Em 2011, o cinema é fechado. Portanto, já em na virada de 2010, ele é fechado, e, em 2011, ainda, a Frente de Luta por Moradia ocupa os 3 prédios. Ocupa os 2 hotéis e ocupa a sala de cinema. Ocupa a ponto de redividir os espaços vazios e disponíveis dentro da edificação e começam também a construir nas lajes de cobertura dessas edificações. Acontece que, em 2018, por conta do incêndio no Wilton Paes de Almeida, começa a haver uma fiscalização bastante ostensiva da Defesa Civil, da Secretaria de Habitação de São Paulo, da Subprefeitura da Sé, do Corpo de Bombeiros, e a Eletropaulo começa a mover algumas ações na região central, desligando a energia elétrica de várias dessas ocupações. A ocupação Rio Branco ficou 3 meses sem energia elétrica.
As pessoas sobreviviam dentro da ocupação, ou com lampião ou com velas. Durante 3 meses, essa ficou a situação. Quem estava nas acomodações mais insalubres, nas acomodações mais fechadas, essas pessoas saíram, foram para outras ocupações, até que a luz foi religada e eles puderam retornar para a ocupação. Não faz parte dessa apresentação, mas é importante destacar como que essa luz voltou. Ela voltou por conta de uma ação da Prefeitura de São Paulo, que estimulava, através de uma fiscalização feita em todas as ocupações, 51 ocupações foram vistoriadas, e essa fiscalização promoveu, então, uma ação da Prefeitura, junto com assessorias técnicas, junto com os movimentos de moradia, para que fossem feitos reparos para garantir habitabilidade e segurança para as ocupações. Então, foi essa ação conjunta, coletiva, não só de assessores técnicos. Quem participou dessa atividade também fui eu, através do Mackenzie, o professor Lee, da Escola da Cidade, também o professor Caio Santoamori, da FAUSP, e alguns alunos que estavam em volta deste grupo participaram da Rio Branco, junto com outras assessorias e outros colegas, também trabalharam em outras ocupações. Nessa, propriamente, foram as 3 escolas envolvidas e os profissionais que, por acaso, tanto eu, quanto o Caio, como o Li, já tivemos experiências com movimentos de moradia. Então, além de professores, também tínhamos a experiência de trabalhar com os movimentos sociais. Esta imagem ela foi retirada de uma reportagem do Globo, justamente mostrando a situação que essas famílias permaneceram durante um bom tempo sem a possibilidade de ter energia elétrica. E a ocupação, então, hoje, ela está dividida, ela pertence à Frente de Luta do Moradia, onde a Carmen Silva está afiliada, que é a coordenadora responsável da ocupação 9 de julho, e nesta ocupação nós temos 2 movimentos filiados à Frente de Luta, atuando como gestores das ocupações. Então, são 2 ocupações distintas. A gente tem uma ocupação que é coordenado pela Carmen Silva, que vai ocupar o hotel, que fica no número 47 da Avenida Rio Branco, e a sala de cinema, a plateia da sala de cinema do Cine América. E, no lado direito, ocupando o número 53, o Hotel 53, a Jo Marina, que é a outra coordenadora. Ela gerencia e coordena a ocupação do hotel, da parte superior das lajes e da sala inferior do cinema. Seria o foyer de entrada e toda a parte que fica embaixo da sala principal do cinema. Este é um corte. Essas imagens, principalmente essas imagens técnicas, plantas e cortes, elas foram tiradas de um trabalho final de graduação de uma aluna da FAUSP, que foi orientada pelo professor Caio Santoamori, e que já tinha, então, portanto, também um trabalho procurando dar uma certa assistência para essas famílias. Nesse corte, a gente vê novamente, a partir da legenda, no corte longitudinal, como é que se dá a participação e a divisão do trabalho das 2 coordenadoras e dos 2 grupos que ocupam este edifício. Aqui a gente tem a entrada do hotel, que fica na Avenida Rio Branco, número 47, então, tem a portaria central, um longo corredor, e os pequenos quartos que são divididos ao longo desse extenso corredor. Cada um desses quartos já tem uma certa instalação sanitária, já tem uma certa garantia, mas o grande problema que esses quartos têm é a falta de uma ventilação adequada e de uma iluminação adequada, apesar de ter alguns poços voltados para eles. A sala de cinema, eu vou me ater à apresentação mostrando exclusivamente uma das ocupações, que é a ocupação 47, a ocupação coordenada pela Carmen, então, que ocupa o hotel, e a sala de cinema, como a gente vê aqui. A sala de cinema ela foi organizada, a ocupação da sala de cinema foi organizada inicialmente com construções em madeira, e depois foi substituída essa madeira por alvenaria, por drywall, por outros tipos de fechamento, para garantir o mínimo de segurança e habitabilidade para as famílias que moram nessa região. Esses são os cortes, longitudinal e transversal, novamente mostrando como que se dá a ocupação das salas e das lajes de cobertura. Os 2 hotéis, eles estão ocupados dentro dos seus próprios quartos.
essa é a entrada. O que a gente vai ver agora é um percurso de entrada, visita em toda a ocupação e saída pelo mesmo corredor. Então, essa é a entrada do hotel. Ele já está enfeitado para o Natal. Isso é uma coisa bastante sensível, né? A gente percebe todas as moradias, elas estão totalmente organizadas nesta forma da estruturação que a gente conhece de morar, né? Essa possibilidade de você colocar, mesmo que dentro de um espaço muito exíguo, como vai acontecer, por exemplo, nos barracos de favela ou nas pequenas compartimentações de cortiço, você vê todas as atividades do morar e da vida cotidiana instaladas dentro daquele local, inclusive com algumas atividades sobrepostas, mas todas as atividades estão lá. Aqui é a entrada da escadaria, é a escadaria de entrada da sala de cinema. Entrada ou saída, né? Aqui nós estamos entrando na sala de cinema. Aqui é o corredor central. Chama a atenção, nas paredes ainda, os adereços da sala de cinema. Essas sancas, por onde está escondido por trás a iluminação indireta. Ou estava. Esse ambiente ele é totalmente fechado. As pouquíssimas aberturas que existem são as aberturas originais da própria sala de cinema, que tinham janelas, tinham uma certa vedação para garantir a caixa escura e que hoje elas foram retiradas ou substituídas para poder garantir o mínimo de iluminação e ventilação direta. Cada um dos compartimentos fez a sua casa, instalando janelas, portas, e essa preocupação de colocar minimamente esse respiro, porque todas elas são alcovas, né? Com janelas voltadas para esse interior, na realidade. E chama também bastante atenção em toda a ocupação, como acontece na 9 de julho, o nível de organização e participação coletiva que eles têm. Durante toda a visita, não só dessa vez, é muito forte a preocupação que cada um dos moradores tem com a organização, com a limpeza do local. Então, portanto, dentro da sala, para mim, fica muito claro como se eu estivesse numa pequena vila. A organização dessas casas, elas remetem à ideia de um pequeno vilarejo, de uma pequena vila, voltadas todas para o espaço público, esse espaço público fechado, tamponado, que é a caixa preta de cinema. Essa parede que a gente vê ao fundo, nesta imagem, é a tela de projeção. Essa é uma das casas que eu pedi para entrar e fotografar. Ela fica num dos corredores. Ela é essa segunda porta depois do varal. Será que não dá para apagar um pouco mais a luz? Melhora, né? Melhora. Acho que só faltava o fundo agora. Apagar a lateral e acender o fundo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Não. Tá bom. Bom, então, esta casa é essa porta aqui. Foi a Fábia que me atendeu, é aquela que fala no início da conversa, que ela morava no Hilton Paes de Almeida e pôde vir para cá. Eu elogiei a casa dela e ela me disse que a casa dela foi montada com shopping rua. Né? Shopping rua é aquela história que a Carmen nos contou, ou das doações que essas pessoas recebem, ou, às vezes, coletando esse material descartado por outras pessoas e por outras famílias.
Essa imagem mostra, eu estou do lado da parede onde está a cabine de projeção, olhando para a tela de projeção. O cinema está todo lá. Essa é a porta de saída, que está no final desta escada. É essa porta que a gente enxerga aqui. É a porta de saída que dá para a Rua do Boticário, que dá para o fundo do cinema. E aqui, novamente, então, nós descemos a sala de cinema e estamos saindo novamente em direção à entrada do hotel. O que chama a atenção, já chamava a atenção na sala de cinema e vai chamar claramente a atenção neste corredor, é a presença da forma de você preservar a sua casa quando você entra e sai, com o mínimo de garantia. Portanto, se o cadeado não está na porta, eu estou em casa. Se o cadeado está na porta, eu saí. Na Rio Branco, a gente tem essa conformação. No número 47, nós temos 74 famílias, 300 pessoas, 20 crianças, 20 idosos, 30 imigrantes e um deficiente. Então, esse quadro é representativo do que ocorre hoje naquela ocupação, nos dois movimentos, nas duas organizações, né? São 140 famílias, 142 famílias, 550 pessoas, 57 crianças, 26 idosos e 50 imigrantes. Essa região tem uma presença forte de imigrantes, e a presença dos imigrantes na ocupação é cada vez mais constante, tanto nas ocupações como nos cortiços na região central. E um deficiente. Com a queda do Wilton Paes de Almeida, a prefeitura então fez um grande trabalho de investigação da situação dessas ocupações na cidade de São Paulo. Mais de 70 ocupações foram visitadas, e 51 delas foi feito um diagnóstico para que se tomasse algumas providências. Esse mapa localiza as 51 ocupações distribuídas pela cidade. O que a gente percebe claramente é uma extrema concentração na região central. Essa é a configuração da 51 ocupação e da distribuição por prefeituras regionais e por distritos. Dessas ocupações identificadas, 31% ocupam prédios públicos e 69% ocupam prédios privados. Em torno de 10.500 pessoas moram nessas ocupações vistoriadas, e o que a Secretaria de Habitação entende é que essas são as ocupações reconhecidas na cidade de São Paulo, tanto do ponto de vista de ocupação de edifício público como de edifício privado. 3.500 famílias e 2.500 pessoas, né? A distribuição entre tipologia de edificação, ela vai variar entre casa, galpão e prédio. A maior concentração se dá em ocupação de prédio, depois em casa e alguns galpões. Com relação ao número de pavimentos, também existe uma diferenciação bastante grande, uma concentração maior nos edifícios de 3 a 5 pavimentos, mas existe uma diferenciação grande na tipologia de edifícios ocupados. Com relação a ações futuras, esse grupo técnico, do qual eu também faço parte, indicou algumas ações que já foram realizadas. Esse trabalho ele foi realizado até julho de 2018,
Esse relatório foi publicado no segundo semestre de 2018 e as ocupações tinham um prazo para poder realizar as obras e a maioria fizeram essas obras, e nós já estamos num processo de segundas e terceiras vistorias por esse grupo técnico junto com a Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros. Eu quis colocar uma informação aqui, a Lisete mencionou o mapa da desigualdade também. A Rede Nossa São Paulo lançou o mapa da desigualdade agora, no início de novembro, e me interessam algumas questões ligadas diretamente à cidade de São Paulo e que eu quis trazer aqui para mostrar. Então, a gente tem claramente verificado, nesse período que vai de 2014 a 2019, que a gente tem um aumento de 10% dos mais ricos, né? 10% dos mais ricos enriqueceram neste período, enquanto que 50% dos mais pobres empobreceram 17% nesse mesmo período. Então, a gente tem essa desigualdade, além dela ser latente, visível, perceptível ao andar pelas ruas da cidade, a gente tem claramente uma identificação a hora que se analisa o poder aquisitivo dessa população na distribuição que ela tem pela cidade. Dos indicadores, me interessou pegar a habitação, né, porque é o tema que a gente vai trabalhar aqui. E no tema da habitação, esse quadro ele mostra a concentração de favelas ou de habitações com precariedade na cidade, e a gente percebe que existe uma diferenciação bastante grande. O desigualtômetro da Rede Nossa São Paulo mostra 607 vezes de diferença entre os locais mais infraestruturados da cidade e os locais com menor infraestrutura da cidade. Isso também vai tratar sobre a questão da porcentagem de pessoas morando em favela na cidade em relação às pessoas que moram em áreas consolidadas. Os terrenos, então, esse terreno todo, essa quadra toda, ela faz parte de um patrimônio adquirido pela Secretaria Municipal de Cultura. Em 2016, a Prefeitura de São Paulo, a pedido da Secretaria de Cultura, do próprio secretário de Cultura, do Nabil Bonduque, à época, fez uma alteração do projeto, que estava em desenvolvimento na ocasião, gerando um lote que comportaria 160 unidades habitacionais, ou seja, seria o suficiente para atender, no âmbito de uma política de serviço de moradia social ou de locação social, a totalidade das famílias que moram atualmente nesta ocupação, restando ainda por volta de 20 unidades habitacionais que poderiam ser utilizadas para outras demandas, né? Se nós pensarmos que todas as pessoas ou as famílias que moram nessa ocupação preencheriam os requisitos para entrar nesse programa. Atualmente, a informação que nós temos é que a Secretaria de Cultura, nessa gestão, pediu para cancelar o projeto da Escola de Circo, e existe uma reivindicação da Secretaria Municipal de Habitação, então, que esse terreno seja transferido totalmente para a Secretaria de Habitação e se volte para a política de locação social. Este é o projeto, rapidamente, da Escola de Circo. Essa parte posterior foi a parte destacada do projeto. A gente chegou a fazer um projeto junto com o técnico da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, construindo aí, portanto, prevendo a construção de 160 unidades habitacionais. Ele ficaria, então, nessa parte posterior a esse mosaico colorido, seria uma faixa posterior e um edifício, então, que poderia comportar um número de famílias que poderia atender em melhores condições. Na realidade, eu acho que o que é importante destacar, e aí o que eu procurei destacar nessa apresentação, é como que essas ocupações elas poderiam ser melhor recuperadas, melhor habilitadas, para que elas se prestassem a um tipo de moradia emergente ou urgente, que poderia ser mantido durante o período que durar a ocupação. Esta ocupação ou outras, certamente, elas serão transformadas em algo definitivo,
né? Existe a possibilidade de uma construção maior, porque esta construção ela está isolada no lote, ou combinada com uma construção que associa todos os lotes, ou uma construção nova. Então, é importante que se jogue um olhar para esse tipo de moradia e que você conserve as condições de moradia para que essas famílias morem em boas condições até que você possa dar um atendimento definitivo, né? Então, eu acho que a apresentação ela procurou mostrar essa valorização de como você pode melhorar as condições da moradia sem que você tenha que retirar esses moradores, que era a perspectiva que se colocava tão logo a Eletropaulo desligou as luzes das ocupações. É isso. Obrigado. Aqui. Neste vazio. Ah, no vazio. No vazio. Neste vazio. O que é a torre ao lado? É uma escola de projeto. circo. Ah, aqui a torre ao lado? Não, no projeto. No projeto da escola de circo. Sim, mas a torre da escola de circo. Faz parte das instalações da própria escola de circo. E o que Essa torre, mas... e o que era bom aqui é que existia uma combinação de legislação. A escola de circo ela tem uma característica que ela não usa coeficiente de aproveitamento. Na ocasião, nós, junto com a Secretaria de Cultura, consultamos a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que autorizou que a gente transferisse o coeficiente de aproveitamento desta área toda para esse terreno. E haveria depois uma perspectiva de uma interação? A ideia era justamente atender essas famílias em locação social, através deste edifício. E aí, como não se sabe se as famílias teriam poder aquisitivo para entrar dentro do programa, o programa tem algumas exigências para que ele para que as famílias sejam atendidas. Quem passasse pelo perfil poderia acessar esse tipo de moradia, como serviço de moradia social ou locação social. Quem não passasse nesse perfil integraria a demanda do município de por habitação e entraria em outros programas habitacionais ou seriam atendidos dentro das demais ocupações, uma vez que essa estratégia ela era uma estratégia combinada com os movimentos de moradia. Era uma ideia que os movimentos de moradia trouxeram para a Secretaria de Cultura. Obrigado. Bom, na sequência, a professora Marta Bogea, da FAUSP. Marta, eu estou sem os currículos. Acho que você é muito conhecida do público. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse colóquio, sobretudo porque, antes de qualquer coisa, me pareceu muito arguto e muito generoso o Igor nos propor começarmos assim esse começo, como um momento em que, para além de irmos todos juntos para as nossas balizas, tentarmos entender, transformássemos já esse num gesto público, em que, ao nos ouvirmos, que é parte do procedimento habitual dos grupos de pesquisa, quando eles iniciam uma pesquisa específica, nós compartilharíamos, e estamos fazendo isso, compartilhando, os pontos iniciais. Vai ser interessante, divertido, perceber o quanto nós vamos ter nos impactado, e os nossos atravessamentos provavelmente gerarão também desvios e reposicionamentos de movimento, né, depois de um tempo de convivência, de partilha, de pensamento junto. Então, eu celebro isso e, claro, a oportunidade muito precisa de um colóquio que traz em diálogo a oportunidade de ouvir o Luiz Antônio, o Fernando, o Celso, a Cibele e o Igor, aqui, preparados nessa troca entre todos nós. Eu organizei portanto, essa primeira aproximação do tema, que é um tema caro a todos nós, que é a ideia da morada, por um campo de compreensão de que morar para além da habitação, no sentido do programa habitacional, dos lugares dos nossos retornos, aquilo que a gente habitualmente chama de casa, ele significa o lugar do nosso habitual, o lugar onde nós regressamos,
o lugar onde também nos permitimos, de certo modo, direito à subjetividade. Em tempos em que tudo é histrionicamente público, parece fundamental o direito a uma certa opacidade, e indo numa direção legítima, desejável, de nos aproximarmos e valorarmos aquilo que é passível de compartilhar com o outro, parece que a gente perdeu a mão naquilo que é também tão fundamentalmente, tão fragilmente humano, que é, sim, há momentos em que será importante que, abrigado numa certa sombra, a minha sombra possa aparecer, seja ela imersa em tristeza, seja ela imersa em dor, seja ela imersa em puro cansaço. E a cena excessivamente pública tem me parecido uma espécie de distração em relação àquilo que nos caracteriza, que é o direito a esse lugar de uma certa quietude. Abram todas as frestas, mas Benjamin tinha razão, o novo ambiente do vidro mudará completamente a vida dos homens, e essa mudança parece que só então, agora, depois de irmos ao limite disso, nós começamos a nos aperceber. É por isso que começo com ele, quadrados vermelhos em pontos azuis. Um texto bastante conhecido, mas eu quero ler novamente com vocês. Quando eu estiver velho, gostaria de ter, no corredor da minha casa, um mapa de Berlim, com uma legenda. Pontos azuis designariam as ruas onde morei. Pontos amarelos, os lugares onde moravam minhas namoradas. Triângulos marrons, os túmulos, nos cemitérios de Berlim, onde jazem os que me foram próximos. E linhas pretas redesenhariam os caminhos no zoológico, no Tiergarten, que percorri conversando com as garotas. Adoro conversando com as garotas. Setas de todas as cores apontariam os lugares nos arredores, onde deliberava sobre as semanas berlinenses. E muitos quadrados vermelhos marcariam os aposentos do amor da mais baixa espécie ou do amor mais abrigado do vento. Eu convoco, portanto, os pontos vermelhos, tanto do amor da mais baixa espécie, que só dentro de um território opaco é possível viver, quanto do amor mais abrigado do vento, que tem momentos de uma calidez que exige esse silêncio, essa delicadeza em torno desse mundo que fica absolutamente subjetivado, sem perder de vista que esses quadrados estariam necessariamente nos pontos azuis, nas ruas onde eu morei. Sobre moradas, lugares de retorno e o direito à subjetividade abrigada. Para falar disso, por mais que seja Benjamin a ecoar em mim, eu vou aproximar dois... Desculpa, gente, eu pisei num fio. Eu vou aproximar dois edifícios que têm me chamado a atenção e me intrigado pelo modo peculiar e com que tem sido possível reinventar no tempo, nas suas bases de origem. Não é só exatamente uma reinvenção de uso, é também uma reinvenção prospectiva e, portanto, no âmbito do projeto, na sua materialidade. Eu estou falando do edifício Copan e depois eu vou falar da ocupação 9 de julho. Me interessa visitar esses dois edifícios distantes um do outro, apenas a 8 minutos a pé, naquilo que parece que nos apontam para as mesmas coisas e naquilo que certamente já é possível distinguir nos modos com que, do pensamento de origem moderna, em que a torre habitada se aproximava de um embasamento público, radicalizada num pilotis pura praça. Depois, na ideia das galerias, passagem comercial, do qual o Copan faz parte como ideário imaginário. E hoje, na ocupação 9 de julho, um térreo praça provisoriamente ocupado e temporariamente atravessado também por dinâmicas que convocam o âmbito público e não apenas só aquele que é atravessado por um domínio privado de um comércio. Mas vamos começar pelo Copan. Em 1951, um edifício singular, que, por mais que tenha sido rechaçado por seu mais emblemático autor, ele volta com a força daquilo que é pertinente nas espacialidades que são para além do puro encanto de uma forma, né? Como não reconhecer nesse edifício
a sua singularidade de estrutura e linguagem que o distingue na paisagem paulistana. Como não apontar, sobretudo, sofisticada e arguta condição desses brises, do qual a fotografia interna mais clássica, essa construção de um horizonte, que de dentro da casa eu avisto todo um panorama, mas que dá a propriedade de uma espécie de abrigo, a vertigem inevitável, dependendo do andar onde eu estivesse. E isso é um brise de proteção solar, não só. Guarda outra potência na maneira mesmo como ele engendra isso, e não à toa as fotografias que a gente vê circular pelos meios digitais livres ocorrem. A escala impressionante de 1.160 apartamentos, mais de 5.000 moradores, e o termo é esse, 22.000 transeuntes, pessoas que entram, saem, tomam café no Floresta e voltam. E eu selecionei algumas fotografias de depoimentos de moradores e dessa simpática vendedora que há muito tempo está aí, uma barista de café, justamente do Café Floresta. Quer dizer, esse lugar onde a torre está colocada como a distância desse chão de convivência que era tão peculiar nas casas, nas pequenas vilas, em que da janela eu chamava alguém que estava brincando, quer dizer, essa espécie de desafio colocado pela densidade moderna em como é que eu me afasto para ampliar a densidade do mundo e como é que, ao mesmo tempo, ao descer, ainda quase em casa, eu me aproximo desse mesmo mundo. E eu permito que, então, um outro, vindo não sei muito bem de onde, visite, ou me encontre numa situação parcial. Morar é esse lugar onde eu poderia ter o prazer de reconhecer a existência do vizinho pela sonoridade, pela presença, ao mesmo tempo em que eu possa me abrigar na minha compreensão de morada. Existe um filme que é 60 Horas no Copan, e a gente tem vários exemplos, desde uma documenta de Cássio que passou pelo Copan até o apartamento da Escola da Cidade, que é usado para os visitantes, até chegar ao limite, um apartamento que é alugado para fazer um filme sobre esses moradores, um texto do Eduardo Aquino e do Fernando de Melo Franco, com a Karen Chansky, eu não estou segura se é um jogo dos dois ou dos três, no tempo em que eles habitaram o Copan. Enfim, o Copan é esse lugar emblemático, porque, antes de tudo, essa ilusão única de uma torre acopla torres distintas, justapostas, com acessos completamente independentes da kitnet, dos apartamentos maiores, dos apartamentos de 2 quartos. Então, essa unidade, na verdade, é a construção de uma ilusória semelhança e de uma variedade de usos também, eu insisto, porque já está no tempo de a gente se reconciliar com algumas apostas feitas na virada do século e endossadas no desenvolvimento da primeira metade do século XX, que nós podemos já reconhecer como apostas poderosas. Uma delas era isso: como é que eu altero a escala e a medida dimensional das unidades, e com isso eu altero naturalmente a natureza de gente que vai vivendo ali. Eu crio uma vida mais rica na medida mesma em que eu perturbo um certo campo. Não chegou nunca tão longe quanto eles um dia desejaram, né, do porteiro vivendo junto com a família abastada. Essa ilusão excessiva, social, que estava em várias frentes, foi, pela prática, pela sorte da prática humana, desmontada. Mas acho que tem uma coisa aqui que me interessa, que é essa variação ao limite de chegar àquilo que hoje, que era impensável na época que ele foi feito, que é Kiko. A reforma feita pelo Grupo Garou, esses jovens arquitetos muito interessantes e sabidos, numa kitnet do Copan. Está aqui, aí a gente vê as lâminas justapostas, está no bloco E, onde você está. Esse é o trecho do Kiko demarcado para investidor, que foi quem pagou, com o intuito de alugar para hospedagem online. Essa é a operação que eles fazem como projeto, e me interessa porque abre e transforma o campo mais fechado das áreas de serviço e a serem servidas num campo único, em que, claro, a cozinha é o elemento de organização, articulador fundamental,
desse lugar em que o viver é um viver ligeiro, em que a cidade será a casa por extensão, né, tanto de comer, de lazer, quanto do encontro com os amigos, quanto tudo aquilo que vai irrigar, e a casa, então, vai para aquele ideário de um campo mínimo, e, nesse caso, uma casa de temporalidade mínima. É bonito pensar que, sem a beleza da paisagem dos Brises, eles encontram encanto nesse cobogó, que são das poucas unidades que têm essa condição, e aí esse cobogó passa a ser o lugar dado, e eu gosto dessa imagem, porque é o fogão, o centro da casa como fogo, em torno do qual se divido o meu espaço com você, divido de fato quando comemos juntos. E esse lugar em que está desde a tradição ameríndia, dos índios, eu vou te convidar à minha casa, a gente às vezes é mais ligeiro, convida para um café, mas em geral é pelo menos com um bom bolo de broa de milho. E se não puder ser isso, então, com alguma coisa que eu tenha preparado ali rápido para a gente poder estar a pretexto de estar junto. Me interessa, no âmbito do que a gente está conversando, numa cidade como São Paulo, pensar que a questão artística não é mais o que fazer de novo, mas o que fazer com isso. No contexto do Bourriot, trabalhando num livro em que ele está discutindo o procedimento artístico a partir da década de 90, 1990, e em que ele reconhece o DJ como a figura emblemática dos novos procedimentos na arte, como alguém que, mais do que se lançar a construir o inédito, ele busca lançar mão daquilo que o mundo já produziu, e ele produzirá nova música, não porque produziu uma nova sonoridade, porque a sonoridade inédita vai decorrer da articulação entre as já existentes. Chega a um determinado momento do livro, ele sugere que nós deveríamos saber usufruir das lojas de usados. E, a partir das lojas de usados, saber o que fazer com isso. Essa ideia que está associada a uma reprogramação do mundo contemporâneo por um reconhecimento dos restos produzidos tantas vezes, sem que a gente tenha que, incessantemente, como sísifos enlouquecidos, recomeçar as tábuas rasas, renovar sempre, como se reiniciássemos o processo. É um pensamento inevitável quando a gente se dá conta desse importante campo já constituído de construções habitacionais na cidade, algumas perdidas e outras, as ocupações são exatamente esse levantamento. O que faremos com isso? Eu acho fundamental pensar que, no procedimento de projeto do Tacou Arquitetos para a Galeria Pivô, que é uma galeria experimental de arte, feito por Rodrigo Servin e Fernando Falcon, o gesto que interessa é a retirada dos 300 metros cúbicos de entulho, e, antes de qualquer movimento, era preciso retirar. E que lugar era esse mesmo que eles acharam que deveria poder gerar outro uso? É a laje intermediária que acomodava o horizonte da torre com o térreo inclinado. Esse resto, que era o território das máquinas mais pesadas que foram sendo substituídas por elementos mais leves, gera um espaço residual, um espaço entre, se a gente adotar a terminologia do Igor Guatelli, que foi sendo desvelado na medida mesma em que a demolição era feita. Então, a gente pode dizer que, nesse projeto, os arquitetos são mais arquitetos de demolição do que de construção. Eles apagam para encontrar o espaço. Eles não vão acrescentar coisas, eles vão retirar. E chegam a ponto de poder enfrentar algo que parecia pouco palatável a uma certa estética anterior e que hoje é absolutamente pertinente, aceitável, que é manter os azulejos onde eles estavam, esses azulejinhos brancos mesmo, bem ordinários, que era uma área de cozinha, ao lado desse belíssimo pilar reencontrado em concreto, íntegro, e da escada que precisa ganhar um novo guarda-corpo para poder ser acessada e atravessada. A declividade curiosa do piso faz com que a experiência no pivô seja sempre de atenção ao espaço, que é uma espécie de curioso atributo para a experiência da arquitetura. É um lugar fora do lugar, ele é inadequado todo o tempo. E essa inadequação virou seu traço. Preciso enfrentar essa rampa de aclive, que é a cobertura do cinema, para encontrar ao lado essa projeção mais escura, uma pequena sala que, às vezes, eles usam.
De outro modo, essa curvatura que leva a a um outro programa associado vai te encaminhando para uma continuidade de caminho num próximo passo. Esse texto do Sennett, que é o segundo texto dentro de uma trilogia prometida, que eu, de fato, não sei afirmar se o terceiro livro já saiu. O primeiro era o Artífice, Fernando está fazendo uma cola sim, como cidade mesmo, como ele prometeu. Vou ter que ir atrás, está vendo? Bom da pesquisa, olha lá o Igor já fazendo que a gente tem que mexer nos nossos gavetas e tirar as coisas de ordem e acumular novas coisas, né? O primeiro livro se chamava Artífice, e o Sennett, na trilogia, como sociólogo das ciências sociais, está dizendo que ele quer recuperar determinadas habilidades que a nossa forma de civilização perdeu, dentro daquilo que, segundo ele, são habilidades que nós não deveríamos prescindir para vivermos como homens entre nós, entre homens. Leiam homens sempre, no meu caso, eu sou antiga, no termo geral, genérico, com que entendíamos a humanidade, homens, mulheres, todos os gêneros que hoje nós reconhecemos como necessariamente distinguíveis, né? Tem hora que eu vejo uma beleza em tentar nos lermos na nossa semelhança e não nas nossas distinções. A Oficina Fazer e Consertar é um capítulo do segundo livro que se chama Juntos, os rituais, os prazeres e a política da cooperação. Segundo Sennett, uma das características que nós perdemos, assim como a habilidade de fazermos com as nossas mãos e lutarmos por uma feitura, que é típico do artífice, em que o prazer do trabalho bem feito é maior do que qualquer coisa de uma ligeireza de resolução pragmática para o mundo. No caso de Juntos, nós perdemos a habilidade de cooperação na medida mesmo em que nós pululamos entre vários corpos de colaboração a pretexto dos trabalhos, e que, com isso, aquilo que acontecia muito facilmente nas oficinas, que era, diante da falha de um, o grupo seria apto e capaz de lhe substituir, e, mais do que isso, seria empaticamente interessado em não permitir que aquela falta, por uma bebedeira, por uma paixão inesperada, fosse sentida. Hoje, cada um de nós cuida daquilo que precisa e o mais rápido possível, com muito pouco envolvimento, uma vez mesma em que nós já sabemos que rapidamente nós poderemos estar tendo que renegociar e reencontrar os nossos novos parceiros. E essa exaustão das trocas, que visto como um interesse histérico qualificado, tem derrubado essa condição, e, no caso da arquitetura, ele vai reconhecer, a partir do Chipperfield, em Berlim, o que ele chama do interesse em consertar. A palavra, na tradução brasileira, é um pouco capciosa, porque o conserto traz para nós, a nossa etimologia, a ideia de uma perda, de que aquilo a gente perdeu algo que seria irreparável, né? Quebrou paciência, conserto. O que ele propõe é justamente tirar essa ideia do paciência, conserto, e o conserto, então, abarca uma outra forma de trabalho, que acata as peças que restam e recoloca em movimento, reinventando a potência daquilo que lá estava. Se a gente aproxima, por puro interesse, num diálogo específico, Bourriot e Sennett, que não estão em diálogo, os dois autores, a gente percebe que há, a partir da década de 90, uma espécie de procura de requalificação de aspectos que a gente foi perdendo como habilidades que talvez nós devêssemos reencontrar. Então, mais do que substituirmos, até o espaço, a gente andou produzindo lixo, eles estão aí, a gente talvez começasse a usar os nossos lixos para outras coisas, e, preferencialmente, num âmbito de cooperação. Esse térreo tão festejado, menos pela sua forma, menos pela condição de cada um deles, mas pelo direito, creio eu, de tudo isso junto e misturado, que jamais seria o mesmo. O bar da Dona Onça, absolutamente elitizado, a Igreja Apostólica Renascer em Cristo, que não está mais funcionando no que era o cinema, a Casa de Café, que continua até hoje lá, o Café Floresta. São as tantas lojas, as mais variadas, algumas muito curiosas, simples, singelas. E me interessa pensar que, nesse térreo do Copan, de algum modo, cabe o contato daquilo que o Michael Sorkin defende, que é o que nos torna civilizados, é o atrito com a diferença. E, mais do que querer julgar ou dizer se eu entraria na igreja ou não, eu deveria simplesmente respeitar. Ele está lá.
ela trará um certo grupo. E quem sabe, na necessidade do respeito, eu aprendesse um pouco a ser civilizada. Aquilo que significa, eu posso observar o outro e, apesar de não poder viver a vida do outro, eu posso aceitar que ele a viva, sem precisar transformar no meu modo próprio de viver. Esse burburinho variado, que é rico, também tem interesse naqueles tantos outros que estão lá em cima, né? Alguns moradores conhecidos, outros inesperados, a senhora que faz bordado do lado de Jean-Claude Bernardet, enfim, que natureza de gente tão diversa é essa que vai aparecendo. E me chama a atenção que, numa proximidade desse universo, o Copan guarda ainda a chave das antigas galerias, no sentido das passagens, os lugares onde eu faço um térreo fluido, e que não é exatamente aquele térreo de pilotis onde eu simplesmente dou direito a passo. Eu crio motivos para estar lá. Então, eu atravesso, mas também permaneço um pouco. É nessa ideia da permanência, do retornar, do ficar para aquela atividade que eu acho que o jogo estabelece uma outra coisa. Ocupação 9 de julho, o edifício é um IAPTEC de 1943, o antigo INSS. Ele vive um tempo, ele é projeto do Jaime Fonseca Rodrigues. É muito interessante porque a gente quase que deixa essa notícia meio de lado, assim, como se ele... E o edifício tem uma força constitutiva, por exemplo, que na Galeria Reocupa é visível através da própria demarcação, da maneira como os artistas estão visitando aquele térreo monumental e majestoso. A ocupação é de 2016, e aí começa aí já um traço interessante, que é a ocupação 9 de julho, mas eu não entro por ela. Eu vou entrar por trás. Eu vou entrar por uma outra rua, mais dócil, talvez, na medida em que ela não tem intensidade voraz do tráfego da 9 de julho. Entretanto, é uma rua tão urbana e tão inquieta de fluxos de carros quanto a primeira. Mas eu entro numa cota, portanto, intermediária. Essa operação me chama muita atenção, porque esse é o edifício como ele está na fotografia disponível na revista Acrópole. Eu encontrei a partir dessa matéria, nesse site, São Paulo Antiga. A foto que fala de como ele está hoje, dessa majestosidade dessa torre central, né, que organiza um outro corpo de trabalho. Visto do outro lado da rua, como ele se camufla e, ao mesmo tempo, cria uma pequena vibração de distinção em relação ao edifício ao lado, e como essa entrada, por onde entram os corpos técnicos, os ensaios do ILU, funciona um pouco como rota de fuga, esse circo, né, esse lugar que faz desse terreno uma praça, às vezes, ocupada de modos as mais variadas e distintas. Aqui é a entrada de cima, ainda bastante protegida, eu vou chamar assim, necessariamente protegida. Uma vez lá dentro, o mundo amplia de um jeito incrível, mas esse muro ainda é um muro necessário, porque o muro, antes de tudo, é aquilo que vai regular contato. Se a gente acompanhar esse mesmo autor, que eu prezo, que é o Sennett, em Open City, como é que, então, eu vou operar desse lugar em que eu posso tranquilamente fechar essa porta para que não me atravessem ou me ataquem? Eu estou dentro de casa, e quando eu abro esse portão, é também a porta em que todos os meus convidados, visitantes e tantos outros adentro, né? Talvez um dia parte desse sítio seja também mais passível de ser amigável, mais disponível a qualquer tempo para a cidade. Ela é formal, ela existe como um dado. Esse é um dos trabalhos surpreendentes da clareza com que a Carmen Silva diz isso. O primeiro gesto é não ser invisível. E, por não ser invisível, eu ter reconhecimento e, portanto, uma proteção que se dá porque o outro me enxerga, de uma beleza, e é tão singelo. Qualquer avó diria isso para qualquer um de nós, e a gente parece que foi esquecendo isso, né? Quanto mais eu me escondo, mais difícil vai ser. Quanto mais visível eu estou, mais o outro poderá vir, né? Inclusive, ao interagir comigo, me reconhecer como um igual e desejável de convívio. Essa situação, né, dos lotes, do terreno, do jardim, a escala próxima, não tão alta ainda dos moradores, e mais de 1.000 visitantes por evento. Aqui começa uma diferença que me chama muita atenção.
Se o Copan está, a maior parte do tempo, exceto quando encerra o horário comercial e ele fecha os portões, ele tem portões, a galeria, atravessado por esses transeuntes que vão consumir, e a palavra é essa, né? Seja o café, seja a loja, seja... Então, a ideia do comércio pago está mediando tudo. Aqui, o que move é uma ideia de convite para evento. Depois de ter ido num dia comum, num dia de semana, a gente chamaria assim, eu voltei num domingo para ver o ensaio do Ilu Obadmi. E o ensaio não era pago. Qualquer um de nós poderia estar lá só pelo ensaio, mas também tinha um almoço, porque era bom a gente poder partilhar a comida, não era mesmo? Então, a ocupação tem essa lucidez de trazer o almoço como um bom pretexto de ficar um pouco mais lá. Mas não obrigatoriamente todo o tempo tem que estar em torno disso. Quando a gente acompanha os eventos pelo Facebook, a gente vai notando isso. E os eventos vão variando. Aniversário do Suplicy. Vamos comemorar o aniversário do Suplicy. Vamos fazer o ensaio aberto do Ilu Obadmi. Vamos criar uma tarde de circo. Essa condição é que faz com que essa quadra, que tem essa domesticidade de uma quadra típica de uma comunidade ou de um condomínio, em que essas crianças estão aí, inclusive alguns vizinhos, o depoimento deles, pela tranquilidade de ter aquela porta fechada, as crianças estão ali soltas porque o espaço está, de certo modo, protegido. Obrigado. É também o lugar onde está todo mundo sentado, em algumas das fotos, comendo ou brincando, e aí a bola está rolando numa outra velocidade. A biblioteca que o Igor já mostrou, a gente lembra da biblioteca daquela ocupação lá atrás, estudada pela Hermínia, em que um catador de reciclado encontra livros e dá início a uma biblioteca. Era Prestes Maia o nome daquela ocupação, e ali começa um campo de sociabilidade interna do lugar comum de trabalho. A entrada, portanto, se dá nessa cota e não no trecho monumental do edifício. Isso me parece muito inteligente, porque dota o acesso de uma domesticidade necessária. Não é o lugar mais monumental que vai me receber. O que vai me receber é esse lugar mais a res do chão, onde eu toco esse jardim e vou encontrando... Como quem entra pela cozinha numa casa? Vem aqui mesmo pelo quintal, não era assim que falavam com a gente? Ou ainda falam nas pequenas cidades do interior. Vem, entre por aqui. Não precisa entrar pela sala de visita. Acho isso muito, muito lindo e muito inteligente. Então, a festa junina e tal, o almoço. Cada almoço desse tem um pretexto, um uso, uma forma. Eu tenho lido um pouco esse grupo, a partir das indicações de Eugênio Queiroga, que se autodenomina filósofos da paisagem. Eles não são paisagistas, exatamente, eles não são filósofos, exatamente, eles não são exatamente só geógrafos, né? Então, é um grupo de pessoas da geografia, das ciências sociais, da ciência política, da arquitetura, do paisagismo, que tem produzido um pensamento em curso que desloca. Quem tem organizado algumas publicações sobre isso é essa professora portuguesa que se chama Adriana Veríssimo Serrão, e tem 3 livros. Num deles, que foi o que eu mais me aproximei, existe um texto desse geógrafo José Duarte Gorjão Jorge, O Tempo da Cidade. E ele vai dizer o seguinte: por isso a casa vivida é também a casa sonhada, a casa de onde se partiu e a casa onde se vai regressar, a casa de nossos antepassados e a de nossos filhos, enfim, a casa que o tempo sepulta e que o tempo renova. Pensar que todas as casas moram em mim no momento daquele presente em que eu presentifico uma das minhas tantas casas, nos modos com que nós entendemos que a casa não é a casa da minha vida, mas são as tantas casas que eu pude morar, os tantos quadrados vermelhos, em tantos pontos azuis. Saber que a cada vez que eu faço isso, eu arrasto a casa comigo. Essa casa imaginária dos meus avós e a casa desejada do que virá a ser a casa dos meus filhos, que o fato dela não estar sempre no mesmo lugar não significa que esse campo imaginário não insufle e reinvente as bases desse mesmo morar. Me parece uma condição fundamental para o modo com que nós decidimos atravessar os tempos em moradas variadas.
no 9 de julho, não se perde de vista, esse é um processo, se eu entendi, uma oficina de desenho, em que os meninos, as crianças desenham a sua casa, e que dentro, protegido no edifício, eu poderia acompanhar sem necessariamente ter que ir. Não é essa mesmo uma beleza das torres de habitação? Que inferno no vilarejo, que a feira atravessa a janela do meu quarto. Que bonito eu poder ganhar a distância. Em que momento a distância é um valor? Uma outra autora, que é a Luísa Bonesi, eu estou próxima de terminar, num texto também, nessa mesma publicação, que se chama Habitar a Terra e Reconhecer-se nos Lugares, diz o seguinte: todas essas posições reconhecem que o ser definitivo, definido por uma localização, constitui um elemento incontrolável, e é nessa perspectiva que surge uma lógica de participação, do partilhar uma situação, o grifo é meu, do habitar num projeto de fidelidade ao lugar em tempos longos, fundada não sobre uma comunidade natural de autóctones e território, mas sobre a escolha do lugar do qual se cuida, participando de uma comunidade eletiva, em que se é habitante, entre aspas, apenas enquanto se decidir ser aquele que cuida ou aqueles que cuidam de um lugar, vivificado como elemento imprescindível de uma relação de sentido, investimento simbólico e afetivo, responsabilidade de projeto de futuro. Me parece fundamental pensar na perspectiva de como nós temos habitado, que se pudermos nos responsabilizar no sentido de que, por mais que eu não esteja lá num tempo próximo futuro, eu terei zelado por aquilo para que o tempo futuro daquele sítio seja longevo e guarde dentro dele as matrizes daquilo que eu pude contribuir. Essa noção, que antes estava associada a uma ideia enraizada de uma localidade autóctone, de onde é o que eu chamo a minha cidade, eu ainda arrasto esses vícios. A minha cidade, Vitória, minha casa. E quando são tantas as casas e tantas as cidades, então, pelas quais nós nos daríamos o direito e nos comprometeríamos com o dever de zelar, cuidar. E, por isso, prolongar como potência simbólica e não apenas física e material. Os dois edifícios são vizinhos muito próximos e me parecem guardar algumas distâncias fundamentais que eu quero retomar aqui. Entre o Pilotis, puro solo livre, sem destinação ao que vier, da ideia da passagem que convoca a um estar ali por um pouco mais, mas capturada pela ideia do consumo e do comércio, para um lugar onde esse térreo pode ser não exatamente térreo, embasamento de um edifício, mas térreo praça, térreo aberto, fragmento público, eventos temporários que animam e irrigam de valor de outros forasteiros e de novidade o direito de ver uma cidade buliçosa como São Paulo. A distância de 8 minutos se transforma numa longa distância. E é uma longa distância que tem a ver com arrastar na materialidade da arquitetura essa que está tentando se reinventar. Vetores que nós ainda não tínhamos experimentado e que talvez sejam mais potentes do que esse em que a gente também amplia o campo de distância entre todos nós que vivemos aqui nesse sítio, porque colocamos uma condição econômica, social, para poder estar juntos naquele lugar. Fecho lembrando uma das cenas mais bonitas de Dor e Glória, o último filme do Almodóvar, As Lavadeiras. A mãe e aquelas mulheres juntas lavando roupa, porque é preciso cuidar da vida para que a vida se estabeleça. Naquilo que é a cotidianidade da vida, naquilo que é habitual, com a criança em cima, a hora do lado, encantada, ouvindo que aquele momento do cuidado era também o momento do prazer, era o momento do cantar junto, era o momento de ensaiar possibilidades de uma certa intimidade no espaço tão aberto e tão preservado, na proximidade cúmplice entre aquelas 3 ou 4 mulheres. O lavar roupa no rio, que não custava, era o que permitia, assim como foi arrastado a ideia de buscar água no poço. Tomara que a gente saiba, assim como a 9 de julho tem tentado e outras ocupações, manter essa fricção entre o território do público e o território desejável da vida privada. O lugar onde nós nos encontramos. É isso. Obrigada. Agora, o que você quer fazer, Igor? Ah, tinha uma frase do Peter. Eu posso. Do Peter, eu pulei. Depois eu mostro.
É só porque ele fala do outro, desculpem, aquela pessoa indecisa, né? Terminei, mas não é para terminar nos 8 minutos. O Peter Pell-Peba, que escreve numa revista de psicanálise Percurso, ele é um filósofo muito afeito a esse território, né, do pós-estruturalismo também. Ele diz o seguinte: talvez o desafio seja abandonar a dialética do mesmo e do outro, da identidade e da alteridade, resgatar a lógica da multiplicidade. Grifo meu, não se trata mais apenas do meu direito de ser diferente do outro, ou do direito do outro de ser diferente de mim, preservando, em todo caso, entre nós uma oposição. Nem mesmo se trata de uma relação de apaziguada coexistência entre nós, onde cada um está preso à sua identidade, feito um cachorro ao poste. Essa imagem é ótima. Portanto, nela encastelado. Trata-se de algo mais radical nesses encontros, de também embarcar e assumir traços do outro, com isso, às vezes, até diferir de si mesmo, descolar-se de si, desprender-se da identidade própria e construir sua deriva inusitada. Talvez seja isso que a ocupação nos convoque. Agradeço as falas do Celso, da Marta. Eu também abro agora as questões. Eu não queria começar colocando uma questão, não sei se vocês... Então, me chama a atenção que naquele mapa em que tem lá o levantamento cadastral desses edifícios potenciais, quando o Celso elege para dialogar conosco começar o nosso começo, e tendo sido ele o nosso anfitrião na 9 de julho, isso era muito importante, porque a gente adentrou um território de intimidade, podíamos ir quantos domingos quiséssemos. Teríamos tido outra condição, não é? Vocês que estavam conosco, naquela mesa pequena, quase infantil, sentados na biblioteca, conversando com a Carmen, como quem conversa em torno de um fogo com um amigo, né, pela proximidade e confiança que ela tem com os Celso. E ao trazer o outro elemento, você nos traz ele já numa tensão que é muito interessante, que é quando, então, tem 2 gestores no corpo edificado, e o corpo que parece um são 2. Não porque são 2, um vizinho do outro, eles, inclusive, um encarapita por cima e por baixo. Tem um engate impossível de enfrentar sem muita destreza de desenho, material, de arquitetura. E é muito bonito pensar, então, que se nós olharmos essas 2 balizas, de início já, nós perceberemos que não é possível ter um programa único, um modo só de enfrentar essa variedade. Então, queria um pouco que você falasse sobre isso, se os outros modos que você encontra, quer dizer, você propositalmente trouxe 2 bastante intensos, inclusive entrou do lado de cada vizinha, né? Então, falasse um pouco, já que você caminha por todos esses, eu gostaria de ouvir um pouco sobre esses modos tão singulares de distinguir, que não tem a ver com ser casa e prédio, tem a ver com os engates. Imagina. Bom, a minha intenção, ao escolher a Rio Branco, foi justamente mostrar essa possibilidade de outros arranjos, né? O próprio edifício do INSS, ele já tem uma conformação, uma tipologia de prédio que ele permite uma divisão muito mais fácil. Parte dos andares eles já são apartamentos, e parte são lajes livres, que eram destinadas a escritórios, mas, como tinha uma projeção, a estrutura já acompanhava essa possibilidade de redivisão. Então, o edifício 9 de julho ele já permite uma conformação muito próxima daquilo que a gente poderia entender como um edifício habitacional, né? Isso vai ocorrer também no Hotel Cambridge. O Hotel Cambridge tinha também um pouco essa característica. Vocês não chegaram a visitar o Hotel Cambridge? Não. O Cambridge também tinha a mesma situação. 2 entradas, uma pela 9 de julho e uma pela Rua de Trás da Álvaro de Carvalho, que faz justamente os mesmos limites que o prédio da 9 de julho. No entanto, no prédio, no Hotel Cambridge, a entrada se dava pela área monumental, porque era o local mais apropriado, porque as entradas voltadas pela Álvaro de Carvalho permitia uma outra possibilidade de exploração. No Hotel Cambridge, no filme Hotel Cambridge, a entrada posterior é o salão de dança.
Então, todo aquele salão de dança onde as pessoas estão performando é justamente a entrada posterior. Então, ela ganhava uma outra característica de ocupação. Ao escolher a Rio Branco, eu quis justamente mostrar como um movimento, a organização de um movimento, permite parte da sua estruturação próxima, mesmo que ele articule de forma diferente o físico e, às vezes, de forma diferente as relações sociais dentro da ocupação. Não é a única ocupação onde você tem duas lideranças atuando sobre o mesmo edifício. Existem outras ocupações com essas características. Mas, na Rio Branco, o que a gente percebe, e isso é uma característica muito própria deste movimento, que, ao se instalarem nos prédios, eles têm uma conduta como um protocolo diante do edifício. A primeira coisa é a limpeza. Depois é a questão de você garantir as mínimas instalações adequadas, ou seja, isolamento completo do que é instalação antiga e instalações novas. Água, esgoto, luz, isso é uma diretriz que o movimento já pratica em várias das suas ocupações. Outra característica é a questão da pintura. É importante pintar. Aquela coisa que é muito característico de todos nós. Eu nunca entrei num apartamento novo onde eu não pintasse primeiro o apartamento antes de entrar. É como se fosse um tipo de um batismo para que você possa adentrar num espaço onde você está desenhando o seu próprio lugar. E isso, para eles, é bastante importante, tanto quanto para nós. Isso é importante para todos nós. Então, esse protocolo ele é muito presente. E outra coisa que faz parte do protocolo é um programa de funcionamento. Então, este programa de funcionamento, de ter um espaço voltado para a criança, a biblioteca, que vai nascer em meados dos anos 90, 96, mais ou menos, a primeira biblioteca que vai acontecer no Prestes Maia, associado a uma galeria de arte. Então, esse tipo de programa característico da ocupação 9 de julho, ele vai se repetir em outras ocupações, muito por força e característica do movimento que se coloca dentro das ocupações. Isso não ocorre, por exemplo, em outros movimentos. Isso não ocorre em outras ocupações que não são lideradas por essas pessoas que estão em torno da Carmen Silva e da Frente de Luta por Moradia. Respondi? Eu queria tentar ligar uma coisa com outra aqui. Trazer um exemplo. Teve um evento, alguns anos atrás, aqui em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo, que era uma série de experiências ao longo do mundo, assim, sobre ocupações. E eu participei de uma mesa, depois de uma atividade num bairro aqui em São Paulo, Jardim São Francisco, com o Francesco Careri, que era o convidado. E ele trouxe esse exemplo, que fica na periferia de Roma, que é galpões abandonados, em atividade fabril e totalmente ocupado por imigrantes. Então, imigrantes tinha do leste europeu, tinha imigrantes do Oriente Médio e do norte da África. Agora não recordo a quantidade, mas era uma instalação grande, uma quadra inteira, industrial, vazia, bem na periferia de Roma, em direção a Fiumicino, assim. E aí teve esse trabalho de arquitetos, o Careri estava comandando essa atividade. Não sei se você viu isso, Fernando. E tinha artistas, arte-educadores, era um grupo trabalhando com essa diversidade cultural. E o que me impressionou é que, no trabalho de diálogo coletivo com essa comunidade tão diversa, mas ali amalgamada pela luta por um lugar, e numa situação de exclusão extrema, eles resolveram agir sobre o espaço, quer dizer, como ocupar aquele espaço. E o espanto, a coisa mais espantosa, é que eles decidiram, como ação física no espaço, construir um foguete para ir à Lua.
as imagens que o Carreri mostrava pareciam um pouco Tinititá, assim, do Fellini. Eles construíram aquele foguete, né? E o foguete os levaria para a Lua, e a Lua era exatamente esse lugar utópico onde não haveria divisas nem fronteiras entre os países, que as pessoas poderiam circular livremente, e não haveria propriedade privada, esse território poderia ser. Então, era uma construção física, né, absolutamente fora do campo funcional, né, mas era quase um processo de catarse coletiva, né, e de imaginar, né, um mundo possível que, para aquele repertório, seria a Lua, né, o que combinava muito bem com o universo, vamos dizer, de um certo cinema, né, magistral produzido na Itália. Eu trouxe esse exemplo um pouco pensando nessa dimensão entre a coesão e a luta pela habitação, né, pela conquista e pela resposta a uma demanda muito concreta, que é a sobrevivência, né, mas, ao mesmo tempo, os laços, os afetos, não, que se vão dando no plano do sonho, do imaginário, da projeção de uma sociabilidade que precisa ser inventada, talvez na Lua, né? Um comentário que eu gostaria de trazer para o nosso debate aí no grupo. Acho muito bonito, Luiz, essa maneira de reconhecer que um dos cuidados entre nós tem a ver com o direito de sonhar junto. Comer junto é esse lugar em que o Zé Arthur Janotti já dizia, né, eu não como, essa ideia da comida, do almoço executivo é um absurdo, é uma cíntia, é uma heresia. Porque, para comer, eu preciso estar relaxado, eu faço isso entre amigos. É impensável essa ideia do alimento, que é físico, sem a partilha do prazer e da tranquilidade com que eu me dedico àquilo. E poder sonhar juntos, talvez seja esse lugar singular de construir, nem que seja como a Bonésio convoca, temporariamente, o direito de cuidar daquilo juntos. Qual seria, então, a natureza de cuidado que nos mobilizaria? Para além desse simples dia a dia, né? Naquilo que a gente poderia imaginar juntos, desejar juntos, e, por isso, talvez, partilhar um tempo juntos a ponto de nos conhecermos, um pouco, pelo tempo que cada um de nós puder estar lá. Boa lembrança. Eu achei bonito também a imagem, e, para mim, me lembra um pouco a própria forma de organização do movimento. Eles partem de grupos de base, então, portanto, as famílias elas não entram na ocupação porque precisam de moradia e batem na porta da ocupação, né? Elas se filiam ao movimento de moradia e participam de dinâmicas dentro do movimento de moradia para que elas possam, num horizonte, conquistar uma possibilidade da sua moradia através do que eles chamam da sua própria luta, né? Tanto é que o grito do movimento é: quem não luta está morto. Isso é repetido várias vezes no Hotel Cambridge, né? E essa coisa do fazer junto, ela começa justamente dentro desses grupos de origem, que começam a buscar a identidade entre as pessoas para que elas possam se identificar com o local que elas vão construir juntos para morar. Tem uma cena linda do filme Hotel Cambridge, quando a Carmen está na porta, e a porta já foi aberta, e ela fala assim: entrem, vão morar, vão ser felizes, entrem. Então, eu acho muito bonito esta forma, realmente como uma comunhão. Eu achei bonito a forma como você falou do almoço, né? Que a gente poderia ir lá só para ver o Ilu, o lançamento de um livro, a exposição, enfim, mas a gente tem outros motivos para estar lá. E é muito bonito como isto ocorre naquele dia. Mas, se nós formos lá no cotidiano, fazer uma conversa com a Carmen ou qualquer outra pessoa, o café vai estar lá, o bolo vai aparecer, né? Porque existe esse processo colaborativo muito forte
entre os moradores da ocupação. Então, eu acho muito bonito essa possibilidade de troca, que ela começa com um processo de construção e de entendimento do que é essa luta coletiva, que nada mais é do que partilhar, né? Viver junto e partilhar. Bonito. Sim. Ah, não tem dúvida. Essas e outras questões tem alguns códigos que são extremamente importantes e são discutidos com todos, né? Isso é bonito. Só um comentário, porque a gente sempre... Bom, enfim, a minha formação, a gente sempre ouviu e reproduziu, né, a ideia de que o espaço público é o espaço do encontro, da felicidade, da paz mundial e por diante, né? E que é a mesma coisa do apaziguamento, né, da ideia do apaziguamento. Não existe espaço sem atrito, sem disputa, sem conflito, evidentemente. E aí, eu acho que tem uma questão que está colocada na fala da Marta, que me chama muita atenção, que é a questão da intimidade, né? Porque a origem da palavra apartamento vem de apartar. É apartar aqueles que vivem juntos. É dar uma forma possível de existência da intimidade naqueles que moram juntos, né? E que, num dado momento, eu, de fato, preciso apartar o atrito para que essa coexistência, convivência seja possível, né? E talvez o que seja bonito nas ocupações e também no Copan, diferente de um condomínio outro qualquer, em que o térreo, os andares são ainda áreas coletivas, mas condominiais, de uso restrito, é que, de fato, há um espaço de transição entre o público estrito sensu, os espaços múltiplos das intimidades diversas, e que ora transita no espaço ainda da coletividade, quando a porta está fechada e não tem evento no domingo, e ora ele, de fato, se abre para o público, né? E nesse momento é que deixa de ser invisível, e nesse momento talvez é que, pelo menos do que eu vi lá da ocupação 9 de julho, aquela ocupação passa a ganhar outros significados do ponto de vista da sua inserção na cidade, porque aí sim é que ele repercute outras formas de construção de relações, né? Então, é muito mais complexo do que a torre com o pilotinho embaixo, o pilotinho com a praça é livre como o céu, né? Que a questão do ponto de vista estrito do projeto, está exatamente nessa forma de manutenção, usando a tua palavra, né, da intimidade. E aí, só lembrando também uma outra coisa que me veio quando você fala que o espaço da intimidade é aquele que me permite o regresso, né? E me lembro da exposição dos 500 anos dos mapas. Como é que chamava o curador, o professor da Unica? Paulo Micheli, né, em que ele escrevia justamente, era uma exposição do Edmar Cid Ferreira, os mapas a coleção que, de certa maneira, celebrava os 500 anos do Brasil, naquele ano de celebração dos 500 anos e tal, e que ele começava exatamente o catálogo com a mesma frase, né? A função de um mapa não é nos saber levar a outro lugar, mas é nos permitir retornar de qualquer lugar que o mapa nos tenha levado para casa, né? Vocês querem responder? Eu só queria lembrar duas coisas. Eu tive recentemente na Quadra Modelo de Brasília, falando da casa que um dia eu sonhei. O Pilotis talvez tenha sido esse primeiro sonho, quando nós nos deparamos com o desafio da torre, de como é que nós poderíamos, então, fazer esse chão comum. E na Quadra Modelo de Brasília, claro que com todas as idiosincrasias de Brasília, com as distâncias construídas pelas horizontalidades, está preservado ainda. Eu fui numa sexta-feira às 15h, a conversa entre as mães que combinam, então, quem vai cuidar das crianças juntas, os meninos que fumavam num canto, meio entre a casa e escondidos da casa, os idosos que estavam ali tomando sol. E eu estava com uma
pessoa que nasceu em Brasília, já existe essa geração, que encontrou uma vizinha, porque a mãe morou naquela quadra há muito tempo, e a vizinha da Bruna disse a ela: quanto tempo eu não te vejo por aqui? Aqui a gente continua nesse mesmo modo ainda de viver. Esse lugar em que está o lago, está o jardim comum, que tem essa possibilidade de estarmos lá, parece uma coisa fundamental desse desejo dessa casa que está colocada. E o Sennett, com a ideia do muro que regula contato, quer dizer, qual é o limite do contato? É a sombra do prédio, próximo da entrada. Qual é o direito de poder fechar a porta? Mais do que a ilusão da continuidade indefinida, a fronteira desenhada como uma borda desejável que regula contato, que está no texto Open City, talvez seja uma coisa ainda pouco ensaiada por nós, que merecesse atenção. Eu só comentaria, acho que só uma questão, que o contato na ocupação 9 de julho, ela é muito forte, presente e cotidiana entre os vários apartamentos. Por uma questão muito clara, é a luta coletiva, né? Então, todos estão lá pelo mesmo motivo. Então, existe uma interação extremamente mais forte. Enquanto que no Copan, ou no meu próprio prédio, nós temos essa questão resolvida. Nós não temos uma questão de moradia lá. Nós pagamos, alugamos, enfim. Então, o que eu sinto é que existe também uma relação que está fora do almoço, está fora das festas, e que existe uma interação no cotidiano mais forte nessa necessidade que os reúne. Eu queria fazer algumas colocações a partir das duas falas. Acho que tem muitas coisas para serem faladas. Eu vou tentar ser sintético. Eu pedi para deixar nessa imagem, primeiro, que valeria a pena aos alunos, principalmente, que estão aqui, lerem o Peter. O Peter, ele tem uma editora, N-1 Edições, e, através dela, ele tem trazido, principalmente, mas não só, o pensamento deleuziano, e esse pensamento que incomoda, esse pensamento que fricciona, esse pensamento que atrita. Por exemplo, uma obra importante, eu diria que, para a gente entender um pouco a nossa realidade e como é importante essa resistência, esse movimento de resistência, de atrito, de inaceitação, uma obra que ele trouxe, aliás, escrita por ele, é Deleuze e os movimentos aberrantes. A defesa que ele faz do que a gente entende por aberração. E nós, arquitetos, urbanistas, taxamos muita coisa na cidade de aberração. Porém, eu acho que a gente deveria começar a entender de outra maneira isso que a gente entende por aberração. Valeria a pena ler Deleuze e os movimentos aberrantes. Essa necessidade de nós considerarmos e entendermos de uma outra maneira aquilo que parece ser uma aberração, e o que seja aberração. Mas eu trouxe um livro do Deleuze, A Dobra, Le Pli, tem em português. O último capítulo desse livro, ele vai para a arquitetura e as artes, e fala da música, fala da pintura, e fala do espaço. A dobra, e aí eu gostaria de trazer essa questão, vou formular para que os dois, para que a gente entre num diálogo aqui, mas acho que eu consigo considerar as duas apresentações nessa fala. O quanto vocês trazem a importância da gente pensar a inadequação. A dobra para o Deleuze, as dobras, essa coisa dobrada, enrugada, para ele, de alguma maneira, representa essa força, né, de algo que não é ideal. Representa um incômodo. A dobra, para ele, representa incômodo. A arquitetura moderna, de uma certa forma, foi eliminando as dobras.
ela foi tentando transformar o espaço o mais pleno, visível possível, eliminando as arestas, as dobras, aquela rugosidade. Tentando tornar o espaço um ideal, mais próximo do ideal. Vocês trazem exemplos que dizem sim às dobras, a esse labirinto, ao espaço labiríntico, ao espaço das dobras, ao espaço que não é o ideal platônico, não é o espaço ideal platônico, né? Idealizado. E, de certa forma, eu tenho a impressão, e aí é uma questão, não é uma asserção, a gente pode, ao longo da pesquisa, trabalhar, eu diria que é uma... em que medida essa dobra espacial, essa inadequação, esse incômodo que pode vir de fora como de dentro, representaria ou daria a chance de um fortalecimento dos laços. Eu estou falando num sentido figurado. Seja a luta, seja esse incômodo que pode vir de fora, ou essa luta por adequar aquilo que não está dado, né? Construir num local inadequado, né? Uma potência, uma intensidade, o lugar não está dado. Em que medida isso representaria um fortalecimento dos laços, dos vínculos? Eu estou falando num sentido concreto e figurado. O andar de baixo quando ele discute a dobra, ele vai falar da mônada. A mônada é o universo, né, leibniziano, que contém tudo. Porém, para Leibniz, a mônada, esse universo interior, esse interior, ele é um local, é um lugar que só seria possível viver quem consegue viver junto. É um lugar da compossibilidade. O Deleuze ele relê o Leibniz na dobra e vai falar do valor do incompossível, não do compossível só. O incompossível é aquilo que aparentemente não poderia estar junto, mas que está junto. Não está dado de antemão. Então, essa incompossibilidade também é uma maneira de construir algo mais... Não está dado de pronto, a priori. É aí que ele se distancia, mas relê com todo cuidado Leibniz. Não só a mônada, esse universo interior né? Não idealizado, mas total, né? Ele é o lugar dessa possibilidade de convivência das coisas que são possíveis de conviverem entre si. Mas também aquilo que não é possível, aparentemente, para o Deleuze. O que não é, mas que está lá. Aí ele fala que isso é fundamental para uma vibração, essa vibração interna. Essa ideia da mônada carregar dentro dela singularidades e vizinhanças. Só que essas singularidades, o vínculo não está pronto ali dentro. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. São singularidades, são coisas em si, porém, justamente por serem singularidades, é que são capazes de se avizinhar nessas dobras interiores. Ou quando quando eu me dobro sobre mim mesmo, eu trago o exterior para dentro, vira uma interioridade, né? E é esse incompossível, aquele exterior que vira interior, que causa uma turbulência lá dentro. E uma outra coisa, eu estou tentando ser sintético nessa obra magnífica, quando ele fala dos dois andares da dobra, no barroco, né? Que ele usa a casa barroca dos dois andares. O andar de baixo,
E aí talvez a gente possa trazer direto para a arquitetura, o andar de baixo é o andar da existência, do sensível, das percepções, da fricção, da vibração, daquilo que entra, do contaminante. E o andar de cima é o andar mais velado. É o lugar onde se constroem os atributos da coisa, os predicados, a partir dessa existência de baixo. O de baixo, né, é a existência, é o mais próximo do exterior, é aquilo mais vibrante. O andar de cima é o quase inexpugnável, é o escuro. Para ele, talvez seja essa essência, talvez seja esse atributo, o predicado dessa existência que acontece embaixo. O andar de cima ele é mais escuro, ele é mais obscuro. Então, é existência e essência. A existência embaixo. É impossível não fazer a ligação com o Copan, com essas situações. O que significa esse mundo exterior que invade e cria, muitas vezes, territórios incompossíveis nesses andares de baixo, né? E talvez uma outra sociabilidade ainda indevir nos andares de cima, uma coisa mais não tão mapeável ainda, eu não sei. Estou tentando ler o que vocês apresentaram, não sei se faz sentido, a partir dessas dobras deleuzianas, daquilo que não é a priorístico, não está pronto, não é pronto para uso, né? A dobra é a dificuldade, é o incômodo. Seja as dobras do pensamento, as dobras das moradas, as dobras do convívio. Eu vou trazer ingrediente para essa panela, tá? Com vocês dois. Eu queria trazer para essa conversa que o Igor está propondo a imagem do vínculo. Aquilo é maravilhoso. As duas naves, a Rússia, a norte-americana, e o momento da escotilha. E o trabalho da Manu Costa Lima, que é orientado pelo Luiz Antônio, portanto, decanta Luiz Antônio Jorge. A gente é capaz de perceber no diálogo que estabelece com aquela estudante que vai justamente tão longe para estar tão perto. E numa viagem que quase leva a um arcaísmo, porque também são imagens de casas, daquele morador na frente da casa. Então, esse deslocamento, quando eu estou trazendo para cá, eu estou pensando naquilo que é inadequado de estar convivendo, uma impertinência, o pedir o convívio, como assim esses dois se cumprimentam na Guerra Fria, esse negócio fica lá. Como é que eu lido com essa figura que o Fernando convoca como o vínculo, que nos tira do lugar do uno de cada um e que, na navegação absurdamente virtual da Manu, ela encontra o outro como se encontrasse o vizinho, pedindo, convocando esse lugar de intimidade através dessa grande distância. Que no Copan, e eu agradeço a Fernanda essa retomada, né, porque mais do que ter uma opção por uma estratégia ou outra, me parece que podermos usufruir desses modos distintos e, entretanto, dentro do Copan, aparentemente já assentado, apareceu o pivô, que, por uma espécie de impertinência, usa um lugar tão pouco plástico, que, por isso mesmo, é o mais potente, né? E que, no caso da ocupação, eu entendo como aquele lugar que não tem forma muito clara do fora. Se a gente tivesse que atuar ali, que é quase que uma acoplagem de tantos fora juntos e estranhos, simultaneamente, que permitiriam ser vividos tão situadamente no mesmo momento. Como não pensar que, então, o lugar de tensão ou de interesse, que, para mim, quer, em geral, dizer quase a mesma coisa, é justamente esse lugar onde eu, ao tocar o outro, ou precisar passar do meu lugar para este outro, que já não é mais um outro, porque está tão conectado comigo, e talvez aí, por isso, o Peter, de fato, ajude a pensar, fala de mim através desta alteridade que nem sequer eu poderia ainda dizer que sou eu. Nos dois, que deveriam se odiar,
e se cumprimentam, porque há um contato inevitável, na figura mais emblemática, um pouco pensando na conversa com a Lisete, sabe? Então, nós aqui no Brasil, bom, se nós no Brasil não pensarmos que aquilo lá está sendo produzido, desculpa, esse mundo assim vai virar cada vez mais esquizofrênico. Isso está numa panela de um planeta que está cada vez menor. E essas vidas, né? Então, eu só, na verdade, mais do que respondeu, eu concordo com você, que tem uma coisa para a gente, tem massa para mexer. E na massa eu estou puxando o ingrediente que o Luiz trouxe, que o Fernando trouxe, para poder ir, né, dobrando aqui nessa que foi a nossa dupla, é a mais direta, nesse caso, nesse momento. Né? Você quer entrar já? Na realidade, o comentário que eu faria é que eu também concordo muito contigo, e, na realidade, ao escolher a ocupação Rio Branco, eu pensei muito nessa questão da inadequação. Eu fui convencido que aquela ocupação ela era possível de ser mantida como fins habitacionais. Eu fui convencido. Em 2015 e 2016, eu era contrário à manutenção daquela ocupação. Eu fiz várias conversas com as lideranças, sugeri, inclusive, a demolição das casas que estavam nas lajes. Assim, estou abrindo meu coração, porque realmente foi isso que aconteceu em 2015 e 2016. Só que houve um grande avanço, mesmo com as condições insalubres, eles tiveram um grande avanço, com o apoio de vários profissionais, é claro. A questão que me incomodava mais ainda era a ocupação da laje. Para mim, era uma das maiores inadequações, porque aquilo poderia colocar em risco quem estava em cima e quem estava embaixo. Né? E aí foi feito um trabalho grande com alguns professores da Poli, que visitaram o edifício. Eu fiz uma inspeção técnica, mas a minha inspeção era de experiência de arquiteto, de verificar a estrutura, espessura de laje, existência de vigas, enfim, para tentar minimamente verificar quais seriam as condições de manter aquilo, mas depois eles tiveram um trabalho muito maior. Então, eu certamente fui convencido com relação à importância de intervir naquela inadequação e justamente pensar aquilo que eu repeti acho que umas 2 vezes aqui, que foi um aprendizado, principalmente a partir desta ocupação, que é dar boas condições enquanto durar aquela condição de ocupação. Né? Porque talvez a gente tenha que um dia resolver aquela situação mais insalubre, principalmente da vilinha, né? Porque realmente é uma condição difícil de vida lá, mas é uma alternativa extremamente importante. A felicidade daquela mulher que me recebeu lá, por ter saído de um prédio insalubre, onde os vizinhos dela morreram, e hoje ela está morando num lugar onde ela tem uma casa que ela acha bonita, ela tem vizinhos que ajudam a cuidar da filha dela e da mãe doente, enfim. Então, você percebe as relações que se constituíram a partir disso, e que é isso que você falou. A partir desta inadequação, aparecem possibilidades de sobrevivência, de cooperação, que supera a inadequação e coloca uma outra condição de vida, e o olhar que se coloca para aquilo, até para o técnico, acaba sendo um outro olhar. Né? Então, várias das coisas... Eu poderia ter mostrado essa ocupação o que era há 1 ano e meio atrás. Era completamente diferente, não existia luz, não existiam as portas que a gente viu com cadeado dando para fora da rua, enfim. A inadequação era muito maior. Então, houve realmente um investimento do próprio movimento de moradia, das famílias cooperadas que moram naquele lugar, com o apoio de vários profissionais, e que procuraram trabalhar essa inadequação e procuraram criar alternativas dentro dessa inadequação. Não é pergunta, não é comentário, é só tentar pensar alto aqui, algo que eu não estou conseguindo formular, mas que me parece... Primeiro, porque a imagem da Soyuz com o Apollo, que é uma imagem poderosíssima, super bonita, né? Mas é uma falsa construção, uma construção de uma falso apaziguamento da coexistência entre dois que continuaram em Guerra Fria durante muito tempo. Né? Então, é uma imagem completamente que não é isso, né? E, por outro lado, essa última colocação do Peter, né, nesses encontros, não é a questão simples da coexistência da alteridade, né, mas assumir
traços do outro, e, obviamente, significa eu também inocular, enfim, fazer a minha infiltração no outro, né? Porque não é um caminho unilateral, acredito. Nesse encontro há uma assumir os traços mútuos, né, dessa troca. E é isso que eu penso, puxando um pouco essa frase e a apresentação lá que eu fiz, quer dizer, a cidade instantânea do Peter Cook, ou a Walking City, cujo propósito original do Walking City era muito mais a cidade errante, enfim, a cidade em movimento, né? Mas é que nesse movimento, ao passar por, ou a cidade instantânea que deliberadamente queria fazer essa infiltração, né? É essa ação que decorre, ou essa reconfiguração que decorre desse encontro que não é nada apaziguado, porque é de uma brutalidade sem tamanho aquele negócio em Nova York, assim como também chegar um bando de zeppelins. Mas aí tem a ideia que o Peter Cook coloca, né, de que fez a infiltração e a rede assume o controle. Independente da ideia de assumir o controle, porque também é uma ideia, mas a ideia da rede me parece interessante, porque eu não sei se a gente pode pensar a 9 de julho, ou como 9 de julho, Cambridge como Cambridge, Rio Branco como Rio Branco, sem entender que, de fato, é uma rede, né? E, a partir disso, a gente supera a ideia do urbanismo tático, que está, de fato, preocupado com apenas o Cambridge, ou apenas, e a gente entende como, então, um pensamento, eu diria, sistêmico, que está por trás dos movimentos, né, tem capacidade, aí sim, de uma reverberação que transcende o limite de toda e qualquer ocupação para conseguir começar a ser visível na cartografia de uma das maiores metrópoles do mundo, né, sem ser um ponto, mas ser, de fato, uma estratégia locacional que ganha uma outra magnitude, né? Então, não sei, como é que a gente consegue pensar os movimentos dentro desse raciocínio de movimento sistêmico, constituindo suas redes e assim por diante. Queria fazer um comentário sobre isso, Fernando. Não tenho a menor dúvida. Eu acho que tem um exemplo que está acontecendo agora, que é o seguinte. Em 2017, a Carmen, muito impactada com o fim do Minha Casa Minha Vida, com as dificuldades das possibilidades de empreender novas reformas, novos projetos, ela comprou a ideia da locação social. E a gente trabalhou junto com ela, eu e mais algumas pessoas, modelando o que ela está chamando de PP-Pop, uma parceria público-popular. PP-Pop. A PP-Pop ela nasceu de uma discussão onde a proposta era realizar aquilo que já existe nas ocupações, através de uma poupança própria, reformar os prédios e garantir o mínimo de habitabilidade e segurança. Então, isso já é feito, já é desenvolvido. Só que, nessa perspectiva, a gente construiu junto uma possibilidade de uma intermediação com o Estado, no caso o município, de que houvesse uma possibilidade de uma criação de uma política que não existe, mas de que o Estado permitisse esta parceria com os movimentos de moradia que contribuiriam com parte da reforma dos imóveis, e o Estado contribuiria, faria as reformas mais infraestruturais. Novamente, aquilo que acontece com a gente quando a gente vai alugar um apartamento e troca a privada. Então, portanto, você desconta do aluguel. Então, a ideia nasce a partir daí. Eu não tenho tido a oportunidade de acompanhar essa discussão evoluiu principalmente durante os últimos 3 meses que a Carmen teve dificuldade, teve que se ausentar, mas essa discussão ela evoluiu, e essa discussão hoje ganha, com o apoio do BR Cidades, uma discussão nacional da PP-Pop.
Então, a PPPoP vem sendo discutida hoje em vários estados do país, coordenado primeiro pelo MSTC, pela Carmen, e hoje incorporado pelo BR Cidades. Então, eu não tenho dúvida que esta ideia de rede ela ganha uma amplidão quando essa discussão sai da frente de luta por moradia, ganha a cidade, ganha o Estado e ganha outros estados, né? E, a partir daí, eu tenho tido, pelo menos, acompanhando uma rede de discussão paralela, que eu tenho condição de acompanhar, perceber que existem outras experiências em outros estados que nós não tínhamos conhecimento aqui, e essa possibilidade de ampliação da rede fez com que as pessoas começassem a conversar sobre as experiências, cada uma das experiências, e pudessem começar a trocar e tentar construir uma possibilidade nova de moradia, de locação ou de intermediação com o Estado. Só para retomar um pouco o que eu falei e deixar mais claro, acho que eu falaria para os alunos. Pensem sobre isso. O Koolhaas é um barroco. A Casa da Música é um espaço labiríntico, vertiginoso. E só lá no interior, depois que você percorreu aquele espaço labiríntico, é que existe o que seria a essência da Casa da Música, que é a sala. Está bem no interior, não está à mostra. E eu sempre achei o Koolhaas um barroco. Ele constrói essas mônadas cheias de dobras programáticas, dobras espaciais. De sombra, né, Igor? Porque não dá para esquecer que no barroco a sombra é o elogio. O lugar que eu não distingo tão bem. Isso. É Caravaggio. Ali reside o maior encanto, e aí esse lugar que é sombra e, portanto, é fugaz e é intercambiante, e tem um valor que a gente precisa reconhecer, né? Conhecer de novo, inventar de novo, tratar de novo, pelo tempo que durar. É muito bonito quando a gente pensa no Luiz Antônio e na tua fala, pelo tempo que durar, né? Também essa totalidade do tempo, eu vou ficar aqui para sempre. Ninguém aguenta isso, pelo amor. E eu achei tão bonito, Marta, quando você fala em intimidade, e o Fernando recupera a palavra intimidade. Que intimidades são essas dessas ocupações? Não são intimidantes, porque intimidade também é intimidação. E não são intimidantes. Isso eu pude ver até de manhã, quando eu apresentei. Elas nos convidam. Achei incrível, maravilhoso isso. Elas abrem de uma tal forma as suas casas. Aquilo que você mencionou da Carmen, dizendo: nós queremos ser vistos, nós queremos ser reconhecidos. Ok. Obrigado.